Olá, pessoal. A pedidos, eu sei que eu estou em falta com vocês, mas nesse vídeo vou continuar as nossas aulas sobre as 7 leis herméticas. Essas leis, como eu já falei no primeiro vídeo, estão contidas no livro O Kybalion, que é estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. É um livro bem antigo e ele é imprescindível para quem quer iniciar o caminho do conhecimento, do autoconhecimento, do conhecimento do oculto. Está nesse livro estão contidas as 7 leis herméticas. A palavra hermético vem de Hermes, né? Hermes Trismegisto, o 3 vezes grandes, que é um grande filósofo do Antigo Egito. Assim, a primeira lei hermética, que vocês vão achar aqui no site, no meu canal também, era o princípio do mentalismo. Deus é mente, o universo é mental. E tem uma frase aqui que me chama a atenção, que um grande mestre de hermetismo falou: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. E o domínio aqui é, nesse caso, das coisas materiais, né? Então, qualquer pessoa que empreende essa caminhada tem que conhecer as leis herméticas. Vamos falar dessa segunda lei? Essa segunda lei, que eu chamo também de lei da sabedoria, é a lei que nos ensina o princípio da correspondência, que é aquele princípio que rege aquela primeira frase, que é a frase: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, etc, etc, né? É bastante comprido. Eu tenho um livrinho assim que explica toda essa declaração. É uma coisa assim que parece que quando a gente fala, inclusive, deveríamos falar como um mantra. Esse princípio da correspondência, ele fala sobre as leis e os fenômenos que acontecem nos diversos planos da existência da vida. É um axioma hermético que fala sobre isso, sobre o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E o princípio da correspondência, ele fala assim, né? Isso está escrito nesse axioma. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. E por essas coisas faz-se os milagres de uma coisa só. Ou seja, que do início, uma coisa só, acontecem todos os outros milagres da natureza. E como todas as coisas são e provêm do um, pela mediação do um, todas as coisas são nascidas dessa única coisa por adaptação. Isso quer dizer que nos vários planos da existência, desde o mais sutil, a primeira existência, que é o um, a luz infinita, até a manifestação no planeta Terra, todas são regidas pelo mesmo princípio. O Sol é seu pai, a Lua é sua mãe. E o vento a trouxe em seu ventre, e a terra é sua nutriz e receptáculo. Olha que coisa mais linda. É complexo entender isso? Sim, porque quando ele fala dos grandes planos de manifestação, nós estamos falando de planos desde o mais sutil até o mais denso. O plano mais sutil é o grande plano espiritual. Depois nós temos o grande plano mental, onde nós encontramos muitos dos grandes mestres da antiguidade e que chegaram até nós com seus ensinamentos, e no último, o mais denso, o plano físico. É claro que essa decisão é arbitrária, ela foi colocada nos livros e ensinada pelos grandes hermetistas, mas tudo isso tem relação com aquilo que nós vamos falar hoje. No grande plano físico, inclusive, quer dizer, todas essas 3 grandes divisões também contêm algumas subdivisões, né?
Por isso que a gente fala que a gente tem que sempre pensar que a partir da meditação é que nós alcançamos. A meditação vai do plano mental para o plano espiritual. Portanto, é através dela que nós alcançamos lá. Os graus de medição nessa escala de vibração, que vai do mais denso ao mais sutil, ela tem que ser alcançada quando a gente consegue abstrair do plano físico, né? Ou fazer um caminho de vibração. Vibração é também um princípio hermético, que nós vamos ensinar na próxima aula. Quando falamos em planos, então, nós estamos falando de planos de vibração, certo? O mais elevado grau de vibração constitui a mais elevada manifestação de vida que ocupa um determinado plano. O átomo da matéria, a unidade da força, a mente do homem e a existência do arcanjo, por exemplo, dos grandes espíritos, também são graus de escalas. Fundamentalmente a mesma coisa em diferentes planos. A diferença está somente no grau de manifestação e no coeficiente da vibração, pois toda vibração emana do mental, do uno, né? Ou do um. E a astrologia, ela usa isso, né? Então, quando você tem, num plano hermético, né? Você tem um mau aspecto, por exemplo, de Saturno, se você faz uma mudança na sua vibração, a gente não fala naquele livro O Segredo, né? Ah, o segredo, o que existe? O segredo tira os obstáculos, o segredo é realmente isso, é aprender a utilizar a mente, né, o nosso estado mental, a mudança vibracional dos nossos pensamentos até alcançar outros planos de manifestação, né? Então, o que podemos evitar ou minimizar, que às vezes são aspectos que a gente chama de astrológico, mas que também são aspectos vibracionais, pode sim ser utilizado esse tipo de pensamento e aí fazer dessa meditação um hábito. Primeiro nós temos que compreender a natureza dessa manifestação que nós estamos vivenciando e depois, através da compreensão, modificar a vibração em oitavas mais sutis. Então, por exemplo, mudar a vibração parece fácil? Não é não, tá? Precisa de muita compreensão, muito estudo, também muita disciplina, muita força de vontade e muita ajuda do plano espiritual. Porque quando a gente começa o trabalho do iniciado, e esse trabalho é o trabalho do cabalista, muitas forças opostas, que são chamadas de clipote, elas se opõem no nosso caminho para não deixar a gente alcançar esse grau de meditação, esse grau de vibração ideal que precisamos. Então, mudar a vibração de uma parte mais densa, por exemplo, de uma raiva, para uma coisa mais sutil, que pode nos levar ao perdão, à compreensão, e acalmar o nosso físico, acalmar a nossa mente, modificar a vibração e utilizar aquela vibração inicial que parecia negativa num plano mais positivo, tem capacidade, sim, e vocês vão perceber isso se vocês fizerem os exercícios de meditação. 10 minutinhos diários, né? São encontrados vídeos também na internet, muitos vídeos sobre meditações, né? Colocar uma música mais tranquila quando você está com raiva. Ah, mas eu estou numa vibração ruim de Saturno. Compreender qual é o obstáculo, aceitá-lo, modificá-lo, vibrando em oitavas superiores, né? Superiores quer dizer mais sutis, menos densas, que são aquelas da matéria que nos fazem tanto sofrer, tá bom? Fiquem lendo lá no livro e no meu site, As 7 Leis da Sabedoria, ou As 7 Leis Herméticas, estão lá no site. astrosirius.com.br, embaixo, bem embaixo tem um item, assim, tem vários itens, história da astrologia, planetas, signos, né, todo um monte de coisas, assim, que eu fui escrevendo, imagina, desde o ano 2000, que está aberto o site. Então, tem muitos artigos lá escritos, mas esse é sobre a
as leis herméticas. Então, na próxima semana, vamos ver se eu consigo mesmo ir adiante, já que amanhã o Mercúrio já entra em marcha direta, então meus vídeos, minhas aulas, os meus cursos vão começar a andar e a nossa vida vai começar a deslanchar, né? Em agosto, a partir do dia 11 também, Júpiter, que sai da retrogradação, vai nos dar uma mãozinha, tá bom? Porque não esqueçam que Júpiter, ele rege Sagitário, e por reger Sagitário, ele rege as filosofias, né? As pessoas que estudam, que querem saber mais, que querem conhecer mais, né? Então é isso, tá bom? Faça um bom proveito dessa aulinha. Namastê. Fiquem com Deus.